Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Diz a Bíblia: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quantos pode dizer amém? Quantas pessoas avivadas nós temos aqui essa noite? Quantas pessoas cheias do Espírito Santo tem aqui? Então eu vou ler de novo, quero ver se no final nós vibramos, amém? Irmão Silvio, me ajuda aí, amém? Vibra aí com fervor, amém? Vamos lá, ó. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Agora preste atenção, amém, irmão Ronaldo? Está me ajudando de manhã, uma benção, rapaz, aí. Chega antes de todo mundo. Aleluia. Ó, escute aí, ó. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quantos podem dizer amém? Quantos podem encher esse lugar de glória a Deus? Quantos podem dizer: Jesus me ama? Não é tremendo isso? Nós vamos viver, pastor Osana. Vai entrar o Espírito, nós vamos ver. Naquela palavra lançada, nós vamos viver. Sabe aquele sonho que vem um casamento? Vocês viveram. Eu vi o rostinho de vocês na foto, porque foi lançada uma palavra. Se encontraram na região celestial, profetizaram. Amém, irmão César? Amém? Viveremos. Não é não, presbítero? Viveremos. Pai, nós queremos declarar essa palavra sobre a Tua igreja nessa noite. Queremos declarar o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Queremos declarar que Tu reinas sobre a Tua igreja, que a Tua igreja vive pelo Teu poder, que a Tua igreja é ungida, é abençoada, é fortalecida. E nós profetizamos essa noite, Pai. Enche cada homem, cada mulher nesse culto, e que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, encher esse lugar de palavras milagrosas, baseadas na Tua palavra, no Teu reino, na Tua unção. Nós declaramos isso em o nome de Jesus Cristo. Como você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Essa mensagem dos ossos secos é uma mensagem de esperança para cada um que busca em Deus alguma coisa. É uma mensagem que traz para mim, não é para você, em nome do Senhor, não é, irmão Jair? Traz uma esperança, por quê? Porque a morte é a pior coisa que pode acontecer, mas a morte com ossos secos ainda é pior. E uma morte com ossos secos, cheio de problema, dentro de um vale que Deus leva o profeta. Isso tudo é tão ruim que você pode dizer: a minha vida é tão ruim, está lá embaixo, está a situação tão assim, tão assado. E aí Deus está falando assim, ó, tem alguma coisa pior que ossos? Pessoas morreram, mas aí já foi a carne, já foi tudo, já foi comido, os ossos estão secos, estão se espalhando. Tem algo pior que ossos secos? Você vai dizer: não tem nada pior que ossos secos se espalhando. Muito bem, eu quero dizer em nome de Jesus para todo aquele que tem fé, que quando você profetiza em cima de ossos secos, eles viverão. Isso tem um poder extraordinário, a palavra de Deus. Ela não volta vazia. O profeta Ezequiel, um profeta por volta do ano 500, antes de Cristo, ele está bem no exílio babilônico, um dos piores exílios que teve para o povo de Deus. Dentro desses exílios, o povo ficou triste, o povo ficou chateado, né? O povo ficou, não é?
Estou vendo aqui o Felipe novo, rapaz, já pensou igual você, assim, levado para a Babilônia, não é? Aquele momento tão difícil, tão isso, tão aquilo, e de repente, ó, você vê lá na Babilônia, crianças, jovens, tristes, porque foram levados seus pais de sua terra e tudo mais. Está esse povo triste, um povo sem esperança, de sentimento de abandono, não é? E essa mensagem é uma mensagem de restauração. Ezequiel fica de pé no meio de todo mundo, Rodrigo, e fala assim, ó, pessoal, tem alguma coisa pior que isso? Não, Deus me levou a esse vale, eu vi esse vale, eu vi a situação, eu vi que a tristeza, que isso, que a batalha, tudo mais, mas nós vamos aprender uma lição no vale. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que todo aquele que passa por um vale, ele passa por um momento de morte, ele passa diante de coisas ruins, que o Senhor tem a palavra final, e Ele, conforme nós começarmos a profetizar essa noite, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, vamos começar a trazer palavras sobrenaturais sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre você, sobre a sua família. Deus tem um propósito no vale quando nós passamos. O Espírito, Ele conduz onde quer. Se você olhar na Bíblia, Jesus tinha sido batizado no capítulo 3, estava uma festa. A Bíblia diz que os céus se abriram, que Deus trouxe uma palavra, que foi uma coisa incrível, não é? E olha, gente, foi tão gostoso o capítulo 3, ele termina com uma festa tão gostosa. Imagina Jesus se batizando, com o céu abrindo, imagina Jesus se batizando, não é? Com tudo aquilo acontecendo, que bênção, que maravilha. E assim que termina o capítulo 3, começa o capítulo 4 de Mateus. E a primeira coisa que acontece no capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o conduziu para ser tentado pelo diabo no deserto. Eu fico imaginando que quando você sai do culto de domingo, a primeira coisa que você imagina é que na segunda-feira você está super abençoado, né? A gente sai de um culto já com esperança. Eu imagino que Jesus saiu do batismo dizendo, agora é festa. Agora, glória a Deus, os céus se abriram. Mas agora escute isso, o próprio Espírito Santo, sabendo que Jesus tinha que crescer em maturidade, ele precisava apresentar o tentador, precisava falar para Jesus que tinha, não é, um tentador que ia tentar ele durante toda a sua existência. De uma maneira muito especial, o tentador é apresentado para Jesus para que ele pudesse crescer. Eu fico imaginando, por exemplo, não é, que essa festa e esse momento que Jesus passou, reflete para mim e para você, que o vale que nós passamos, que às vezes aquele momento que você acha que na tua vida não é bom, o Espírito Santo está deixando você passar, para que você cresça em alguma coisa. Olha só que interessante, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo também levou o profeta para ver o vale de ossos secos. Não foi o diabo que levou Jesus, e não foi o diabo que levou o profeta. O próprio Espírito Santo pegou Jesus, o profeta pela mão, e o levou até o vale de ossos secos, dizendo, espera aí, meu amigo, eu quero te mostrar alguma coisa aqui. E o que você imagina quando você vê ossos secos e um vale? Acabou tudo, morreu, acabou a esperança, acabou, você vê um vale de ossos secos, você vê uma luta, você vê uma batalha, você diz, acabou isso, acabou aquilo. E você olha para tudo isso, a Bíblia diz, e me fez sair no Espírito, Senhor, e me colocou neste vale. Ele me colocou nessa situação, foi o próprio Espírito Santo que levou o profeta até o vale para checar o que estava ali. E quando nós estamos ali no vale, nós vamos ter talvez a chance, ou sei lá, dificuldade, ou talvez seremos impulsionados a achar que o vale é ruim. Porque se eu estou num vale de ossos secos, é ruim. Mas é tão interessante isso, porque você pode ver, Jesus, ele foi levado até o deserto, até o vale, mas o que Deus queria era trazer amadurecimento na vida de Jesus. A Bíblia fala que agora esse mesmo Espírito vai conduzir, então, no caso Israel, no caso o profeta,
vai conduzir o profeta até o vale. E o que Deus está querendo fazer conduzindo o profeta até o vale? A palavra de Deus vai nos dizer que, ao ser conduzido pelo vale, ele então está dizendo que aquilo que estava morrendo em Israel, Deus estava revertendo. Como se pode dizer amém? Que havia uma reversão no processo. Então, muitas vezes, quando a gente passa por um momento difícil, não é o nosso fim, mas é o começo da grande vitória em nossa vida. É o começo da gente restaurar, é o começo da gente fazer algo. E eu quero que você comece a lembrar o Evangelho, os vales do que a Bíblia apresenta. Quais são os vales que eu e você podemos ter? Por exemplo, às vezes você tem um vale na tua vida de uma pessoa que você quer ganhar para Cristo. Eu me lembro de uma época que eu ajudava uma pessoa e era meio dolorido ajudar essa pessoa, porque eu tinha que ficar levantando toda hora essa pessoa e lutando por ela. Mas Deus está dizendo essa noite que isso não é em vão, que Deus dá a vitória. Que não é em vão quando você está levantando uma pessoa. Você tem alguém na sua casa, está lutando por ela, seja um filho, um parente, que não é em vão, que talvez os seus olhos é um osso seco, mas Deus está dizendo para você que isso não é em vão, que o nosso Deus, Ele é o Deus que levanta dos ossos secos. Às vezes, nosso osso seco, igual nós estávamos falando aqui, agora de pouquinho no altar com os nossos pastores, é um problema financeiro. Depois eu quero que ela me conte os países que foi, e me conte os detalhes para eu sonhar. Eu quero pegar a beliche que ela deitou, e lá na casa, não sei qual é, se existe ainda. Às vezes a gente quer pegar essas caronas, é tão bom a gente pegar carona na fé de alguém, na vida de alguém, e fazer coisas incríveis na fé de alguém. Alguém crendo no poder do Evangelho. Isso é tremendo. Mas às vezes enfrentamos uma luta financeira. E nessa luta financeira, talvez seja o nosso vale. Você diz, meu Deus, eu não vejo solução, só vejo osso seco. Eu vejo gente seca, osso seco, situação seca. E Deus está falando para você, meu amigo, eu estou com você aqui te mostrando esse vale. Não para que você observe que o osso está seco, isso eu já sei. Eu te trouxe a esse vale, aleluia, para que você dê uma palavra de reversão sobre esse vale. E você dizer, vai ficar com vida. Como você pode dizer amém? Como você pode dizer glória a Deus? Às vezes é o casamento. Rapaz, o casamento. Quantos sabem, amém? Irmãos queridos, homens, quantos sabem que o casamento é trabalhoso? Só os homens, só os homens. Agora eu pedi para as irmãs. As irmãs, levante a mão, que sabe que o casamento é trabalhoso. Quantos irmãos acham que a sua esposa é perfeita? Levanta o braço. Queridos, nós todos passamos por vales no casamento, momentos mais fáceis, mais difíceis, momentos que você está bravo, momento que você está feliz, momento que você está empolgado, E Deus está dizendo para você essa noite, não desista do seu casamento, não. Não desista do seu casamento, não, porque vale não foi feito para você ficar nele. Deus está te levando no vale para você ver o osso seco, mas para você profetizar em nome do Senhor. A palavra de Deus disse para nós que o vale de ossos secos é uma mensagem de esperança. Para mim e para você nessa noite, Deus levou o profeta até os ossos secos para mostrar que nenhuma situação na vida, diante do poder de Deus, é irreversível. Que Deus sim pode reverter, que Deus sim pode fazer acontecer. Nem mesmo a morte mais poderosa, mais seca, do osso mais seco, que Deus não vai dar um jeito, vai dar uma volta e vai criar alguma coisa para a glória dEle. E no domingo você vai estar dando testemunho e glorificando ao seu Deus. Quantos creem nisso podem aplaudir ao Senhor de todo o coração. Diga, Senhor, faz isso acontecer na minha vida, em nome do Senhor. Eu queria que você visse algumas coisas importantes. Primeiro, a primeira coisa, quando eu chego nesse vale, é enxergar os ossos. Eu quero que você entenda que para Deus curar você essa noite, você tem que enxergar os ossos.
Ele usa uma coisa tão forte ali para nós. A Bíblia fala assim que o osso seco estava lá, e Deus fez o profeta ficar dando volta ao redor do osso seco. Fico pensando, para quê? Para dar tontura no profeta? Jesus, Deus. Não. Ele queria que você olhasse, o profeta olhasse para o osso. Para que aconteça a cura, você tem que olhar para aquilo que está com problema. Para que Deus te cure, você tem que olhar as coisas e ver. Sabe, irmão, não é fácil. Metade do caminho é se você ver. Qual é o problema do seu casamento? O seu jeito mal criado de ser? Veja. Qual é o problema de uma situação na sua vida? Desistir? Veja. Qual é a dificuldade que você está vendo? Veja, olha e vê. Encara de frente o problema. Busca resolver para a glória de Deus aquilo que está com problema. Não tente fazer simplesmente, está seco. Nada é seco. Deus está dizendo o quê? Vai restaurar, vai abençoar. Deus vai dar uma palavra. Deus vai te levantar. Deus vai te dar autoridade. Mas veja, o que você está fazendo que está dando ruim? Melhore. Deus levou o profeta a ver. Ele não levou o profeta para profetizar sobre os ossos. Ossos secos, eu sei que vocês estão secos. Ossos secos, que secura vocês estão. Ossos secos, como está ruim a vida de ser seco, não é verdade? Eu quero profetizar que vocês continuarão secos. Deus não levou isso. O que está seco em sua vida? O que está seco lá no emprego? O que você sente que tem que abrir a tua boca e dar uma palavra? O que você sente que você tem que abrir o seu coração e começar a profetizar algo novo na sua vida? Porque quem não enxerga seus ossos, fica preso no vale. Se o primeiro passo que Deus está te dando, você não vê qual é o problema que está te arrastando para baixo, você não vê qual é o problema que está destruindo sua família, você não vê qual é o problema da sua finança, você não faz a conta, você não vê em que você está gastando. Se você não vê, você nunca vai restaurar. A primeira coisa, precisamos tomar a atitude de enxergar o osso, enxergar os ossos e ver Deus em sua transformação, me levar à maturidade diante do que eu estou vendo. Existem transformações que só acontecem na vida quando nós olhamos e vemos os ossos. Quanto que nós vemos isso? O quanto nós vemos que ossos apodrecem a nossa vida? Quais são os ossos e por que eles estão assim? Quanto que nós vemos que às vezes nós somos culpados de determinadas situações que nós mesmos geramos em nossa vida? O povo de Israel estava lá por um motivo. Não é porque eles tinham sido obedientes, eles negligenciaram coisas. E por essa razão, coisas estavam acontecendo. E aí nós temos que ter a maturidade de colocar isso em ordem em nossa vida. Coragem, humildade, perseverança, são palavras que Deus quer que eu e você tenhamos diante da nossa vida. Não basta olhar e dizer, o casamento está ruim. Não basta dizer, tal coisa está ruim. O clima está ruim. Não basta. Eu lembro de uma história muito interessante que eu vi na igreja. Diz que os irmãos, todo mundo estava lá na festa. E aí o pastor falou, irmãos, vamos orar por chuva. E a igreja falou, amém, glória a Deus. E o pastor pregou que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, que Deus é majestoso, que vai fazer chover se Ele quiser, é poderoso para isso e tal. E uma manhã inteira o pessoal pregando, o pastor Eli. E aí todo mundo foi para casa e diz, à noite nós vamos voltar aqui para o culto. Beleza, voltaram para casa e vieram para a noite. Era um dia de calor e não deu para não chamar a atenção, Serginho, que uma criança veio com guarda-chuvinha, calocha, né, roupinha de chuva, né, e veio para o culto com a toquinha. E os irmãos começaram a rir, lógico, O que você está fazendo assim? Ela falou, o pastor orou por chuva, eu já vim preparada. Quantas vezes Deus está falando para nós, você veio preparado nesse culto para Deus fazer uma grande maravilha em sua vida? Você veio preparado nesse culto para que a nossa fé seja desafiada? Diz, não, mas hoje
Hoje Deus vai me dar uma transformação poderosa. Hoje Deus vai fazer algo em minha vida que eu preciso. Hoje. Tem uma coisa que eu nem sabia disso, fiquei sabendo, estava pesquisando na internet sobre aquelas pipoquinhas que não estouram. Sabe quando você... Amém? Quando já fizeram pipoca, levante a mão. Ok, então vocês sabem. Sabe aquela pipoquinha que insiste em não estourar? Eu não sabia o nome dela. Irmão Fernando, é piruá. Eu não sabia. Sabia disso? Eu não sabia. Sabia? Ah, você é muito inteligente. Não vale. Chama piruá, eu não sabia. Você põe a pipoca no fogo, vem a graça, né? Ali, e aí as pipoquinhas começam pá, 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 mas a piruá não explode. Piruá é aquela pipoquinha que tem uma casca muito dura, muito dura. Fogo vem, a graça vem, a unção vem, o culto vem, o apelo vem. O camaradinha é casca dura. É duro demais. E aí não explode. Pior, vai ficando mais torradinho, mais torradinho. E às vezes a gente ainda quer comer o torradinho, né? Eu gosto de tentar comer, mas uns são duros que não dá nem para comer. Deus está falando para mim e para você que quando a gente quer o milagre de Deus, a gente não pode ser piruá. A gente tem que vir ao culto, abrir o coração, deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, deixar Deus gerar em nós o que tem que gerar. Eu tenho que me arrepender, eu me arrependo, eu tenho que falar com Deus, eu falo. Porque quando a pipoca, aqueles 12, 13% de água quer explodir, rapaz, deixa explodir. Se Jesus está mexendo com você essa noite para fazer uma transformação, cuidar de você, levantar você, deixa Ele fazer isso. Deixa Ele tocar a tua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele tocar o seu problema, não seja piruá. Assim eu e você, nós devemos abrir nosso coração. Olha para o seu irmão e diz assim, graças a Deus que você não é piruá, aleluia. A segunda coisa, Deus mandou profetizar no vale. Abra comigo em Ezequiel 37:4. Ezequiel 37:4. Abra lá comigo. Vamos abrir a Bíblia lá que vale a pena. Ezequiel 37:4 diz, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É tão forte isso, porque Ezequiel não deveria profetizar a respeito dos ossos secos, mas deveria profetizar ao osso seco. Ele deveria apontar, dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele não está profetizando sobre a circunstância. E às vezes nós choramos as circunstâncias. Ah, eu estou com dívida, eu estou com isso, estou com aquilo. Ah, minha esposa, meu marido, ah, isso e aquilo. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquele problema, ok? Isso não é profetizar. Isso é reclamar. Mas nessa noite Deus está dizendo, olha para o osso seco e diz, acabou, você não é mais seco. Aleluia! O Senhor trará vida sobre você. Que bênção. Eu quero desafiar os homens a dizer, glória a Deus, aleluia, porque Deus vai trazer uma bênção especial para a família. Eu quero, a Bíblia diz, homens de Deus, desafia a gente a erguer nossas mãos. A gente quando escuta uma palavra de Deus, diz, é isso que eu quero para a minha família, pastor. E Deus pede ao marido para que assuma a liderança da sua casa. É isso que eu quero a minha família. É isso que eu quero a minha casa, é isso que eu quero na minha vida. Sim, pastor, em nome de Jesus, eu quero que Deus venha sobre a minha vida. E eu profetizo uma palavra de bênção sobre a sua vida nessa noite. Porque é o que está escrito. A Bíblia diz, profetiza sobre os ossos, no hebraico é literal. Ele está dizendo, fala aos ossos. Fala aos ossos, fala aos ossos que estão secos, abre tua boca, fala aos ossos que estão secos.
Ossos não ouvem, mas a palavra lançada sobre ele. A palavra que você fala, a unção que você tem, a palavra que você diz, é uma palavra de cura. Ezequiel 37:5 diz assim, diz o Senhor, estes ossos, eis que farei entrar a vós o Espírito e vivereis. Eu farei entrar dentro de você, eu farei entrar na sua vida, e você vai viver. Eu farei entrar no seu coração, e você vai viver. Eu farei entrar na situação que você está. Mas pastor, como que eu faço isso? A Bíblia diz, e porei nervos sobre vós. Não é você. É Deus que vai pôr o nervo. Como você pode dizer amém? Você tem que profetizar. Você não entendeu, você não tem condições de melhorar ou fazer algo sobrenatural com o Senhor. Não, você não tem. A Bíblia diz que você não tem essa condição. Deus está falando, você profetiza e eu vou dar conta de fazer isso. Ele está falando, você tem que ter coragem de abrir tua boca e dizer, hoje é o fim dessa maldição na minha vida. Hoje é o fim disso na minha área financeira. Hoje é o fim disso na minha família. Pastor, eu vou viver os melhores dias da minha vida a partir de hoje. Isso é profetizar para ossos secos. Eu fico imaginando se alguém passasse ali e visse um profeta falando com osso seco. Se dentro da visão pudesse isso acontecer, quem sabe alguém de Israel passando, dizendo, o que é que você está falando? Ele falou, estou falando com osso seco. Mas por que você está falando com osso seco? Eu estou falando com osso seco porque Deus me deu uma palavra, aleluia, que Ele vai levantar e vai ser um exército para a glória de Deus. Eu estou falando a essa igreja, amados, em o nome de Jesus, chegou o tempo, nós vamos começar a ser abençoados, multiplicar, e Deus vai começar a abençoar a sua vida. Nós vamos começar a jogar bola, chamar nossos amigos, fazer apelo, envolver as mulheres, envolver os jovens, e Deus vai fazer uma obra sobrenatural na nossa casa. Nós temos visto Deus agir em nosso meio. A palavra de Deus em nossa boca tem que ter grande poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus, diz em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer coisa, ela penetra nas duas direções, rasgando o que tem que rasgar, fazendo o que tem que fazer. E quando Salomão, quando nós vemos isso em Hebreus, e quando vemos Salomão falando que a palavra de Deus é viva, ele acaba de mostrar que a palavra de Deus não é uma coisa comum. Não é uma coisa, por exemplo, ela, né, tão jovenzinha, não é? Vindo aqui ao culto dizendo, eu vou dar uma palavra sobre a minha vida. Eu vou dar uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra que eu vou dar à minha vida, é uma palavra que vai gerar fruto lá no meu futuro. Essa palavra que eu vou dar na minha vida agora, vai gerar fruto no meu futuro. E Deus faz que palavras que nós lançamos crie raízes e mude, aleluia, o nosso futuro. Como você pode dizer amém a isso? Como você pode dizer, é para mim essa palavra? Querido, eu quero dizer para você que a gente muda o nosso futuro com nossas palavras. Eu fico imaginando porque nós temos que falar. Porque a palavra, ela motiva, ela encoraja. A palavra ou motiva ou desencoraja alguém. Uma palavra levanta pessoas ou arrasta pessoas para baixo. Uma palavra, ela quando sai da nossa boca, ela traz graça. Ou ela, então, traz problemas para nós. Por isso a palavra. Agora é interessante porque Deus não trabalha com contrato. Ele não pede para você, João, assina aqui para mim, não pede. Ele fala, fala. Porque para Deus, tua fala é mais importante do que aquilo que você assina. Para Deus, quando Ele quis criar alguma coisa, Ele falou. Quando Jesus queria fazer alguma coisa, Ele falava. Ele não pede assinatura de contrato. Eu entendo que casamento, a gente aqui no Brasil assina e tal, mas para Ele, Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não usa contrato, Ele usa a palavra. Não estou falando para você casar e não assinar. Eu estou falando para você que para Deus, por isso que a gente fala no altar, eu prometo que vou, nananã, 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 eu falo. Por que eu falo?
Porque para Deus, a palavra de alguém é muito importante. Agora, alguém já pensou por que Deus, no Antigo Testamento, fala para nós não falarmos o nome dele em vão? Já refletiu sobre o porquê que nós não devemos falar o nome de Deus em vão? Você vê que por vezes, Jesus sempre fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E aí você diz, será que ele está se orgulhando que é alguma coisa? Não, Jesus era a pessoa mais humilde da face da terra. Mas toda vez, eu até fiz uma série, e até falei, meu Deus, não termina, são vários eu sous. E cada eu sou que ele falava tinha uma razão de ser. Mas sabe por que ele fala tanto eu sou? Que ele mexe tanto com isso? Porque ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele fala tanto eu sou? Porque quando você fala eu sou, que a palavra de Deus é eu sou, Deus se chama eu sou, um dos nomes dele é eu sou. Quando você fala eu sou, você inclui Deus, você puxa Deus na sua história. Por isso que constantemente Jesus fala, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Ele está puxando quem Deus é para a sua história. E você vê que a vida dele é uma vida milagrosa, porque ele envolve Deus em tudo que faz. Tudo que Jesus faz, ele envolve Deus. Ele puxa Deus. Ele puxa Deus. Aí você vê no Antigo Testamento, não usará o nome de Deus em vão. Aí você diz, é lógico, a gente não vai ficar falando o nome de Deus em vão, não é? Aí a pergunta é por que Deus toda hora, Ele não quer que use o nome dEle em vão, porque o nome dEle é eu sou. E quantas pessoas falam, eu sou alguém que não presta, eu sou burrinho, eu sou isso, eu sou triste, eu sou infeliz, Você está usando o nome de Deus em vão. Em vez de você usar o nome dEle para dizer, eu sou uma pessoa vitoriosa em Cristo, aleluia, eu sou uma pessoa que vou conquistar essa dívida, eu sou uma pessoa que vou conquistar o meu trabalho, eu sou uma pessoa feliz na minha família. Você está falando ao contrário, você está usando o nome de Deus em vão. Por que você vai usar o nome de Deus ao contrário do que Ele é para você? Se Ele é o que te sustenta, se Ele é o que te ampara. E quando você começa a falar o nome de Deus, fale coisas boas sobre você. Puxa o nome dEle. Puxa o nome dEle. Mas eu sou mais do que vencedor em Cristo. Paulo falava isso. Eu sei passar necessidade. Vê que não é só você querer ficar rico. Paulo falava isso. Eu sei passar, não, irmão, pastora Cida, eu sei passar necessidade, eu já apanhei muito nessa vida, mas eu também sei ter prosperidade na minha vida. Quando você começa a envolver Deus na sua vida. Como estão entendendo? Diga amém. Jamais fala algo negativo sobre você. Não use o nome de Deus em vão em sua vida. A terceira coisa, olha ali, Ezequiel capítulo 37, verso 7. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Diga, houve um ruído. Diga forte, diga, houve um ruído. Diga mais forte, diga, houve um ruído. Enquanto eu profetizava. Quer dizer, meu filho, que você tem que abrir a boca para a coisa começar a ter ruído. Você tem que abrir sua boca e começar a orar e declarar coisas de Deus para que ruídos comecem a acontecer. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos podem fazer um ruído aqui essa noite? Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos chegaram, cada osso no seu osso. Meu Deus do céu, estava tudo ruim. Ele começou a profetizar. Meu Deus, estava tudo morte. Ele começou a profetizar. Estava tudo estranho. Ele começou a profetizar. Estava tudo esquisito. E ele começou a profetizar. Estava tudo diferente. Ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que houve um grande ruído. Quando você começa a profetizar, barulhos no céu e barulhos na terra são ouvidos. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que se houve estalos, barulhos, é inevitável. Eu me lembro uma vez que eu estava orando na casa de uma família, e a gente começou a orar na sala, e não tinha ninguém no apartamento.
Eu fui com um casal, acompanhei um casal, e comecei a orar na sala, e comecei a escutar os pratos caindo na cozinha, as prateleiras sendo abertas por alguém, que não tinha ninguém, e os pratos sendo jogados no chão. Mas um barulho, cara, um barulho. E só aquele casal chorando, entregando a vida para Jesus, chorando, chorando, e eu escutando, os armários batendo na cozinha, e ele falou, e eu falando, quebro toda a corrente do mal sobre a minha vida, eu quebro, e ele chorando, falei, eu quebro em nome de Jesus, sai o mal da minha casa, e as panelas voando para tudo que é lado. Um barulho enorme, dentro da casa, eu estava ali, no lado da sala, na cozinha. Por quê? Quando você começa a profetizar, aquilo que é do mal vai sair em nome de Jesus. E muitas batalhas que nós enfrentamos têm a ver porque o mal está presente. A palavra de Deus está falando para mim e para você, que embora o barulho seja interessante, que aquele momento barulhento, aquela situação que o profeta viu, foi bom, mas não era suficiente, que o profeta deveria ainda profetizar, que a vida viesse, que os nervos viessem, que a pele viesse, que aquela situação toda, o Espírito Santo era muito gostosa, muito boa, mas que ele continuasse a profetizar. Nós temos que entender o seguinte, nós profetizamos hoje, temos que profetizar amanhã, porque uma parte está indo hoje, a parte às vezes pode ir amanhã. Pode Deus fazer tudo numa noite? Pode. Mas não quer dizer que na sua vida você não tenha que profetizar de novo. Olha só, Jesus, quantos conhecem Jesus? Diga amém. Quantos conhecem Jesus? Diga amém. Jesus, quando orou por um cego, pegou lá e orou por ele, cuspindo e tal, não sei o quê. Falou, o que é que você vê? Vejo árvores. Aí Jesus, a oração ainda não está completa, não. Aí ele foi lá e orou novamente. Por que ele orou novamente? Porque tem coisa em nossa vida que para o milagre ser completo, e ó que ele era Jesus, hein? A gente tem que orar mais de uma vez. Na verdade, Deus está dizendo para mim e para você, que não é falta de fé, você colocar de novo o que você orou. E aí ele leva o profeta a orar sobre os ossos, sobre a carne, sobre a pele, e a Bíblia diz sobre os nervos, e aquela estrutura perfeita. E a Bíblia diz, agora falta uma última coisa. Nós vamos orar para que o Espírito Santo venha. A Bíblia diz, o profeta recebeu ordem e diz, vem dos 4 cantos, Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Vem dos 4 cantos, Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Venha dos 4 cantos, Espírito, e assopre sobre os mortos para que vivam. É tão forte a palavra de Deus, porque Ele não pede um vento só, Deus manda vento dos 4 cantos. Não é uma parte só da minha vida que precisa, não é uma outra parte só, mas Deus quer que de todos os lados da nossa vida, o Espírito Santo domine todas as áreas, toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que Ele possa nos levantar com o seu poder de ressurreição. Ah, pastor, tem área na minha vida que eu não quero. Não, meu filho, não faz isso não. Ah, pastor, tudo bem o vento daqui e dali, mas da frente aqui vai me desarrumar o cabelo, eu não quero. Não, todos os cantos. Ah, pastor, e esse vento, esse canto está mexendo uma coisa na minha vida que eu não quero. Deixa soprar, como você pode dizer amém? De todos os cantos, que Ele venha, que te enche em todos os cantos. O ruá do Espírito entrou neles, eles viveram. Isso indica a restauração, ela não é só física. Deus tem que restaurar espiritualmente nossas vidas, todo o tempo. Irmão, se tem alguma coisa em sua vida que precisa do vento, do sopro do Espírito, ele virá dos 4 cantos. Ele não virá só de um canto para você dizer, estou bem. Não, Deus quer que venha de todo. Ele vem da sua vida. Aliás, uma vez eu fiz um estudo, que a vida do ser humano é composta de quatro rodas. É a roda espiritual, que é a mais importante, a roda emocional, a roda física e a roda relacional.
Deus quer soprar em todos as nossas vidas. Todo que é nosso, tudo que é da nossa vida, Deus quer soprar. Charles Spurgeon falou certa vez que é mais difícil, né? Seria mais fácil acreditar que um leão pudesse ser transformado em vegetariano do que acreditar que a vida pudesse ser salva sem o poder do Espírito Santo. É mais fácil acreditar que um leão é vegetariano do que acreditar, eu e você, que a gente possa viver sem o Espírito Santo. É mais fácil acreditar que um leão é vegetariano do que um crente viver sem o poder do Espírito. E ele está falando essa noite para mim e para você, que o vento do Espírito está neste lugar, que o vento do Espírito sopra dos quatro cantos, que o vento do Espírito vem em nossa vida para nos levantar. Quarta coisa, o poder da palavra de Deus nada substitui a poderosa palavra de Deus. Ezequiel, quando profetizou, não profetizou o que ele achava. Ele profetizou o que Deus mandava. Nós temos que profetizar a palavra, que a palavra do Senhor é insubstituível. Nada pode ajudar mais do que a palavra. Então, quando você vê na palavra, você está passando uma crise na sua alma. Você acha que você é tão ruim, ou isso e aquilo. Aí você vê, Deus me ama. Aí você fala, Deus me ama. Eu sou uma pessoa que tem o amor de Deus. Olha que beleza. Em vez de você confessar que você está triste, pega a Bíblia e vê o que a Bíblia fala de você. É aí que você tem a vitória. Diz, eu quero confessar. Você está com problema no fígado. Em vez de você confessar as várias situações e dores que você tem, diz, eu tenho o Deus da ressurreição, que ressuscita com a sua graça o meu fígado. E você começa a usar a palavra de Deus. E você começa a chamar a poderosa palavra de Deus em seus lábios. A Bíblia diz, as palavras que saíam do profeta, dos lábios do profeta, as palavras que saíam dos lábios do profeta, fez uma grande diferença na vida deles. Deus operou uma transformação total naquele vale. Eu quero concluir com isso. Quero dizer que a obra de Deus nunca fica pela metade. Como você pode dizer amém? Se você está aqui dentro da casa de Deus, se você está aqui com a sua família, se você está aqui lutando por Jesus, eu quero dizer que Ele não trouxe você aqui para deixar a obra pela metade. Ele não quer que você saia daqui só com um pouquinho de felicidade. Ele não quer que você saia daqui só com alguma coisa em sua vida. Mas Ele quer que você saia daqui sendo soprado nos quatro cantos e Deus restaurando você, sua família, seu ser, seu interior. Deus está dizendo, olha, os instrumentos é a palavra de Deus. Deus levantou um exército poderoso. A Bíblia diz que conforme Ezequiel estava profetizando, que os ossos entraram, depois a carne, depois entrou toda a parte de músculo, etc., a pele por último, e aí conforme o Espírito Santo começou a soprar, um exército poderoso, aleluia, um exército poderoso, você está nisso, irmão, você faz parte do exército poderoso que Deus está levantando. O que você pode servir ao Senhor? Deus está falando, eu vou soprar sobre a sua vida. E fique de pé comigo, por favor.